Olá! Vamos mergulhar num dos diálogos mais importantes que acontecem dentro do nosso corpo. Um que a gente raramente para ouvir. A conexão profunda e poderosa entre o coração e o cérebro. Todo mundo conhece essa sensação, né? O coração parece que vai sair pela boca antes de uma apresentação, ou aquela música que dá um arrepio na espinha. E se isso não fosse só uma metáfora? E se for uma conversa de verdade, com consequências reais para a nossa saúde e até para as decisões que a gente toma no dia a dia? Pois é. Vamos ver como a ciência está descobrindo que essas sensações físicas são, na verdade, a prova de um sistema super complexo, totalmente integrado, que só agora a gente está começando a entender de verdade. Olha, por muito tempo, o modelo era bem simples. O cérebro era o chefão, o general que mandava as ordens, e o coração, bom, o coração era só um soldado que obedecia sem questionar. Era uma via de mão única e ponto final. Só que é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. A ciência moderna descobriu uma coisa fascinante. O coração não só obedece, não. Ele responde. Ele fala de volta com o cérebro. E o que ele diz, nossa, tem um impacto gigantesco em tudo. Tá, mas como essa conversa acontece? Não é mágica, claro. É uma rede de comunicação incrivelmente sofisticada. E é esse o conceito central que a gente vai explorar agora. O nome formal disso é eixo coração-cérebro. E a palavra-chave aqui, gente, é bidirecional. Não é um monólogo, é um diálogo constante. O coração está o tempo todo mandando dados sobre ritmo, força, pressão, e o cérebro está lá, escutando atentamente. Então, como é que funciona essa ligação na prática? Bom, primeiro, o coração manda os sinais. Aí, o nervo vago, que é uma das estruturas mais importantes do nosso corpo, age como se fosse a linha telefônica, sabe? Ele leva a mensagem. Lá no cérebro, um sentido com um nome complicado, a interossecção, decodifica tudo. É a nossa capacidade de perceber o que está rolando aqui dentro. E por fim, o cérebro responde, ajustando o sistema todo para manter o equilíbrio. Isso leva a gente a uma pergunta bem importante. O que acontece quando essa linha telefônica fica com ruído? Ou pior, quando a comunicação falha de vez? As consequências, como a gente vai ver, são bem sérias. O contraste é gritante. De um lado, com o eixo bem afinado, a gente tem regulação emocional, decisões mais racionais. Agora, quando a conexão está ruim, o resultado é o oposto. Impulsividade, ansiedade e até um risco maior de declínio cognitivo. Essa descoberta é de cair o queixo, principalmente em doenças como Parkinson. A gente sempre achou que era um problema que começava e terminava no cérebro. Mas a pesquisa agora está mostrando que o dano nos nervos pode, na verdade, começar lá no coração. Ou seja, o problema talvez não seja na central de comando, mas na própria linha de comunicação. E essa desconexão cria um efeito cascata. Por exemplo, artérias que ficam mais rígidas, um problema do coração, também acabam prejudicando os vasinhos do cérebro. A hipertensão vira uma vilã para os dois órgãos ao mesmo tempo. E em quadros de ansiedade, o que acontece? A atividade do nervo vago diminui, o que significa que o freio natural do corpo, aquele sistema que nos acalma, fica mais fraco. Ok, a boa notícia é que isso não é um beco sem saída. Muito pelo contrário. A ciência está descobrindo umas maneiras fascinantes de, digamos, hackear e melhorar essa conexão. Olha só que coisa incrível. Estudos mostram que mesmo quando um paciente está inconsciente, sob anestesia, a música consegue diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca dele. Isso prova o poder que o cérebro tem de influenciar o coração, mesmo sem a nossa consciência estar ali, participando ativamente. Agora, guardem este número. 10%. O que será que ele significa, hein? A música é tão poderosa para testar essa conexão que ela pode ser usada como uma ferramenta de diagnóstico. Como a hipertensão enrijece os vasos, o corpo de uma pessoa com essa condição responde de um jeito diferente às mudanças de ritmo e volume. Medir essa resposta pode ajudar a identificar a hipertensão com 10% a mais de precisão do que alguns alertas de relógios inteligentes. Impressionante, né? Então, o ponto principal é que existem ferramentas à nossa disposição. O treinamento interoceptivo, como aprender a contar os próprios batimentos sem colocar a mão no pulso, melhora essa percepção interna. Técnicas de respiração podem ativar o nervo vago, acalmando o sistema todo. E até medicamentos, como os beta-bloqueadores, podem ajudar a diminuir o ruído do coração, permitindo que o cérebro tome decisões com mais clareza. Tudo isso nos leva a uma grande conclusão. A gente precisa parar de pensar no coração e no cérebro como duas coisas separadas. Isso já está mudando a medicina. Especialistas que antes mal se falavam, agora entendem que a saúde de um órgão depende totalmente da saúde do outro. É uma abordagem muito mais unificada e inteligente.
Essa frase resume perfeitamente essa nova era da medicina. Cuidar do coração é literalmente cuidar do cérebro. E cuidar do cérebro é cuidar do coração. Um não vive bem sem o outro. E a gente termina com essa reflexão, aquela velha dúvida. Sigo a razão é a emoção? Talvez estivesse errada desde o começo. A verdadeira sabedoria parece estar em entender que os dois nunca estiveram separados. Eles estão num diálogo vital e constante. A grande questão agora é como a gente pode aprender a ouvir melhor essa conversa.